Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do ano legislativo, a Câmara de Porto Alegre rejeitou o projeto de lei da Prefeitura que previa a redução gradativa dos cobradores de ônibus na capital gaúcha. A votação da matéria havia iniciado no final do ano passado e foi retomada agora, na volta do recesso. Como nas demais sessões em que o projeto estava em debate no plenário, os trabalhadores do setor, mais uma vez, ocuparam as galerias do plenário Otávio Rocha. E nesta segunda-feira, o final da tarde foi de comemoração para a categoria. Na primeira sessão ordinária de 2020, a Câmara de Porto Alegre rejeitou a proposta do Executivo. A matéria previa a redução gradativa dos cobradores na capital. Foram 23 votos contrários ao projeto e 9 favoráveis. Eu, como motorista de ônibus, por 24 anos lutando pela minha classe rodoviária, hoje vou sair daqui feliz da vida, agradecendo a Deus, que Deus sempre está na frente e que os nossos amigos rodoviários vão ficar felizes, suas famílias felizes, que não vão perder o emprego. Para nós é uma vitória assim, que sem palavras. Estou até emocionado porque eu me sinto rodoviário até hoje, por isso sou Paulinho motorista e essa vitória assim, não quero essa extinção dos cobradores, isso nunca pode acontecer, porque somos rodoviários, somos parceiros, estarei lutando sempre à frente da minha classe e a favor do trabalhador sempre. Os trabalhadores, os cobradores, na minha opinião, foram enganados por esses vereadores e por futuros candidatos a deputados e foram contra um projeto que, ao contrário do que foi passado para eles, garantia os seus empregos e, além de baixar o preço da passagem e, com isso, dar melhores condições ao transporte público de ônibus em Porto Alegre. Então, infelizmente, esses partidos estão muito mais preocupados com as suas eleições do que com a cidade de Porto Alegre e eu fico entristecido com isso. Não se faz política dessa forma, tem que haver audiências públicas, diálogo com a categoria, um período de transição, não é assim que se governa a nossa cidade, são 3.600 famílias, imagina o que iria acontecer no amanhã com essas famílias, o desespero, a desestruturação. Então, nesse sentido, nós não só venceu a cidade, venceu os cobradores pela sua mobilização e principalmente pela dignidade, porque o emprego de tanta família é também lutar pela dignidade. E após o recesso parlamentar, as comissões permanentes do Legislativo da capital também retomaram as atividades normais. A abertura dos trabalhos foi dedicada à organização interna, apresentação das atividades realizadas em 2019 e à definição das pautas que serão tratadas nos próximos encontros. O presidente da Câmara, vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, acompanhou a retomada das reuniões nas comissões de Constituição e Justiça e na de Economia e Finanças. O presidente da Câmara de Porto Alegre recebeu o presidente do Legislativo do município de Alvorada. Na pauta, os projetos que tratam sobre o transporte coletivo na capital, propostas que, no caso de aprovação, podem impactar na região metropolitana. A maior preocupação do presidente da Câmara de Alvorada é quanto ao projeto que cria a taxa de mobilidade, uma espécie de pedágio para veículos emplacados fora de Porto Alegre. Juliano Marinho propôs ao presidente do Legislativo da capital um debate conjunto com os municípios da Grande Porto Alegre. Conversa com o presidente Pujol vai no sentido de criar uma relação institucional entre as câmaras de vereadores aqui da região metropolitana para fazer o debate. Não é justo que Porto Alegre crie um pedágio, crie uma taxação sobre os carros que circulam aqui na capital, porque a capital é a referência de serviços. Sejam eles serviços de educação, como as universidades, como os hospitais federais. Os nossos trabalhadores de Alvorada, nós temos a grande maioria, né, da mão de obra da cidade trabalha em Porto Alegre. O presidente da Câmara de Porto Alegre, vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, disse que o debate pode ser feito conjuntamente, ao destacar a importância da participação dos demais municípios. Por outro lado, Pujol enfatizou que a Câmara da capital quer ser protagonista na discussão sobre o custeio do transporte coletivo na cidade. O Jornal da Câmara trata agora sobre qualificação para o mercado de trabalho. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o gestor de Relações Institucionais do Centro de Integração Empresa-Escola, Cláudio Inácio Bins, porque o CIE está com inscrições abertas para diversas oficinas de capacitação e qualificação. Cláudio, muito obrigado pela presença. Vamos trazer um pouquinho mais dessas informações aqui para os nossos telespectadores, especialmente para o público jovem também, né? Porque são
atividades que se destinam a esse público. Bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Olá, Cláudio. Saudação aos telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação para o CIE participar do programa e especialmente nesse momento, né, que são férias, final de férias, né, escolares, mas que o CIE não para no desenvolvimento das suas oficinas de capacitação. O CIE, como uma organização do terceiro setor, que completou ano passado 50 anos de atividades aqui no Rio Grande do Sul, já contribuindo com a capacitação e a inserção de mais de 1.800.000 jovens, Clayton, né, em estágios, em aprendizagem, em milhares de organizações do nosso estado. Está agora já há alguns anos desenvolvendo essa importante iniciativa que são as oficinas de capacitação. Você que está na história aí de muitos profissionais aí que estão no mercado de trabalho. É verdade. Cláudio, deixa eu perguntar então em relação a essas oficinas, né, para qual público se destina? A gente falou para os jovens inicialmente aqui na abertura da entrevista. É para esse público mesmo e como fazer, né, as inscrições, né? Gratuito, né? Sim, a expertise do CIE é justamente atender os jovens, né, em parceria com as organizações, com as entidades, com a sociedade civil, com as empresas, com órgãos públicos também. O CIE vem já há muito tempo desenvolvendo então iniciativas que promovam a capacitação e a inserção desses jovens no mundo do trabalho. E para que ocorra a inserção, Clayton, é necessária a capacitação. Existem, inclusive, muitas pesquisas que demonstram algumas áreas do mercado de trabalho, existe um número maior de vagas do que de candidatos. Por exemplo, a área de TI, como o pessoal chama, né? Tecnologia da informação, a parte da informática. Hoje o mercado, tanto gaúcho como nacional, apresenta um número imenso de vagas disponíveis e que as organizações têm dificuldade de preenchê-las. Né? Em razão de que a qualificação desses jovens não acompanha, especialmente nessa área, né, da informática, a rapidez das mudanças, né? Então a capacitação acaba não acompanhando essa demanda, essa necessidade do mercado. Mas não é só para essa área, né? Enfim, o CIE tem muitas oficinas, a maioria delas, oficinas de preparação geral, né, em que o jovem poderá conhecer o mundo do trabalho, ele poderá desenvolver habilidades, por exemplo, como a comunicação, né, como o relacionamento pessoal, né, enfim, alguns requisitos de como ter maior facilidade de se candidatar a vagas, né, de estágio de aprendizagem, como fazer um currículo, como participar de uma entrevista e ter uma chance maior de ser Estava olhando escolhido. Aqui, inclusive na programação, né, só para citar alguns das áreas, né, empreendedorismo, né, importante, né, muito importante. Na atualidade, criatividade, inovação e mudança, autoconhecimento profissional, desenvolvimento pessoal, processo seletivo, organização, comportamento e currículo, oportunidade para gestão de renda, educação ambiental e cidadania. Onde eu entro nisso, né? Então são exatamente temas bem... É um pouco da consciência, né? Do que o jovem até procure já se preocupar com essas questões ambientais, macroambientais, né? Que no futuro fará parte do dia a dia da vida dele, né? E dessa forma ele pode já ir se conscientizando e contribuindo efetivamente para melhorar o nosso meio ambiente, preservá-lo e desenvolver adequadamente o nosso país também. E as oficinas, elas são dirigidas a esse público a partir de 14 anos de idade, tanto estagiários como aprendizes pelo CIE, como também a comunidade em geral. Então, se alguém tem interesse em fazer uma capacitação sobre um processo seletivo, currículo, né, organização pessoal, pode entrar em contato com o CIE, vamos colocar ali o portal do CIE ou diretamente através da nossa Secretaria do Socioeducativo, fazer a inscrição. São capacitações de curtíssima duração, mas que despertam aquele participante para a importância do tema e a necessidade dele se aprofundar, estudar cada vez mais. Pelo site do CIE, né? Pelo portal do CIE, pode ser, né? www.cirs.org.br. Pode também se inscrever diretamente na Secretaria do Desenvolvimento Socioeducativo, através do 3284-7098 ou 3284-7195. E essas oficinas ocorrem durante todo o ano. Mensalmente nós temos diversas oficinas. Temos agora algumas, inclusive, que começam em seguida, né? Dia 12 já temos a primeira, que é aquele tema que mencionasse, que é o intraempreendedorismo. O empreendedorismo, em geral, é voltado, no lugar comum, digamos assim, a constituir uma empresa, né? Uma startup, enfim. Mas tem também o intraempreendedorismo, quer dizer, ter o espírito empreendedor e atuar dentro das organizações, especialmente por jovens, né? E essas vagas, elas são limitadas? Há uma limitação por turma? Como é que funciona? Fechando a turma, tem o curso independente? Sim, dependendo muito do local. A maior parte dessas capacitações são dentro da sede do próprio CIE, na Borges de Medeiros 328. Algumas são desenvolvidas, né, fora do CIE, em organizações, em
setores públicos, privados e entidades, junto às comunidades também. Então depende muito do espaço, né, para nós termos um número maior ou menor de inscritos, 20, 30, 40, mas normalmente um grupo pequeno, para que possa ser dada a atenção devida, né, a cada um dos participantes. E o interessado, né, ele faz a inscrição, ele entra direto, né, não tem um processo seletivo, uma entrevista, ele vai, diz o módulo que ele quer participar, o curso, o assunto que ele quer participar e está... Exatamente. Aqui, por exemplo, esse mês nós temos dia 12 iniciando o intraempreendedorismo, também a oficina de criatividade, inovação e mudança. Então o jovem tiver interesse, ou o adulto, né, é gratuito para toda a comunidade, ele entra em contato conosco, verifica se há disponibilidade, porque isso é muito dinâmico, né? Após seu programa, por exemplo, deve preencher muitas vagas, né, para as próximas oficinas. Incentivar também. Mas de outra forma, nós temos todos os meses, né? E no próprio mês aqui nós temos ainda dia 13, começando mais 2, aprimoramento profissional, qualidade no atendimento, que ainda é sempre muito importante, né? O autoconhecimento profissional, muitas vezes os jovens querem escolher uma profissão, escolher um curso para dar continuidade aos seus estudos, e o autoconhecimento ajuda muito nessa escolha, né? Nessa difícil, né, normalmente, escolha. São cursos rápidos também. Rápidos, normalmente é um turno, meio turno. Temos também uma oficina de informática que leva, então, 10 dias, né? E temos também outro curso que ele começa agora em março, que nós chamamos cidadaniaetalento.com. Essa é uma capacitação, Clayton e prezados telespectadores, de uma duração um pouquinho maior. Ele dura 2 meses, são 140 horas. Os jovens ficam no nosso centro de capacitação durante 5 dias da semana, 3 horas e meia por dia, e durante esses 2 meses, a cada semana, ele vai desenvolver um módulo de um tema diferente. Então são 11 temas, são 11 micro-oficinas que estão dentro desse maior programa que é o cidadaniaetalento.com. Tem uma aula inaugural, tem uma formatura no final, e em cada módulo nós temos voluntários que são especialistas no tema. Por exemplo, nós temos lá prevenção ao uso de drogas, então nós temos um instituto que é o IPAD, que encaminha os seus profissionais da área médica, da área da saúde, dessa área especializada nesse assunto, e que vai conversar com os jovens, né? Temos também a sexualidade, planejamento familiar, outro tema importante, né? Especialmente para esse público jovem. Enfim, são várias oficinas que compõem esse programa cidadaniaetalento.com, que também já está com as inscrições abertas, mas começa em março. Se tu me permite, Clayton, ainda agora em fevereiro, temos também a oficina de desenvolvimento pessoal, começando dia 17 de fevereiro, processo seletivo, organização, comportamento e currículo, dia 18 de fevereiro. No dia 19 temos oportunidades para geração de renda, né? Todo mundo quer e precisa, né? E temos também uma última agora em fevereiro também, que é a educação ambiental, que comentaste há pouco, né? E a cidadania, onde eu entro nisso, né? Que é uma questão de conscientizar os jovens da relevância desse tema para toda a sociedade. Bom, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, Cláudio, é válido não... pode ser morador de outra cidade, né? Não é voltado especificamente para Porto Alegre, região metropolitana, pode vir tranquilamente fazer sua inscrição e participar perfeitamente. Reforçando, cursos gratuitos, né? Exatamente, gratuitos sempre para todos. Vamos reforçar então só para o nosso telespectador aqui que não pegou, que pegou a entrevista agora no finalzinho, vamos reforçar os contatos e a forma de inscrição e também documentação necessária, né? O ideal seria já fazer um contato telefônico direto para o 3284-7098, ou 3284-7195, que já cai na Secretaria do Socioeducativo e que eles podem já ter todas as informações em referência a cada uma das capacitações e informar o que precisa ali para fazer a inscrição, documentação, tudo. Exatamente. Gestor de Relações Institucionais do Centro de Integração Empresa-Escola, Cláudio Inácio Bins, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Sucesso e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, um cumprimento a todos os telespectadores e parabéns ao trabalho de vocês. Tá certo. Eu quero agradecer também a sua companhia. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Fica o convite para que você acompanhe as próximas edições. Até lá.